Obrigado, bom dia a todos. Agradeço demais o convite, é uma honra muito grande estar aqui, esse grande distrito 4571. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Luiz Gustavo, Chapaz, um prazer enorme estar aqui com vocês. E na verdade é um desafio muito grande, né? Falar um pouquinho da vida e a obra, e eu sempre penso da seguinte maneira, né? O que vale a gente fazer uma apresentação se a gente não pode extrair de ali um conhecimento ou alguma coisa que eu possa levar como uma dica, alguma coisa que eu possa aprender, que possa ser útil para mim. Então, uma das ideias que eu tive é não entrar em detalhes da biografia do Albert Sabin, mas tentar destrinchar junto com vocês o que levou, que situações levaram o indivíduo a se transformar praticamente num mito ou numa pessoa tão conhecida quanto Albert Sabin, e a gente vai dar uma visitada um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho dessa palavra ídolo e mito, né? Qual é a diferença de ídolo e mito? Ou principalmente, será que Albert Sabin era um gênio? E a gente fica tentando acreditar que as pessoas são gênios e que são pessoas iluminadas que num determinado momento elas descobriram alguma coisa fenomenal. Não é assim que acontece na ciência. A ciência acontece por vários outros motivos. A ciência é um terreno fértil, onde dali pode nascer uma semente, uma planta, e que pode descobrir dali alguma coisa sensacional. Sabin não tinha nada diferente de nenhum de nós. Ele teve oportunidades, ele teve esforço e competência para atingir o que ele conseguiu. Vamos lá? Está passando aqui, mas não estou passando lá. Ah, tá bom. Então vamos lá. O que a gente vai falar? Da onde veio essa estrela Albert Sabin? Né? Foi alguém que nasceu lá em 1906. E o que trouxe talvez para ele de importante ter nascido onde nasceu? Ele nasceu numa cidade que hoje é a Polônia, mas na verdade na época era um território dominado pela Rússia. Território que vocês talvez conheçam da história, o famoso corredor polonês. O corredor polonês era um território, é uma incrustação de um território da Polônia dentro do território alemão, vizinho da Bielorrússia. E eu não sei quem tem aqui mais de 45, 50 anos, já fez a brincadeira do corredor polonês. Todo mundo perfilado, e você passa no meio e toma chute e tapa de todos os lados. Exatamente era ali que nasceu Albert Sabin, filho de uma família judia, em que tinha ali não só disputa territorial entre a Alemanha e a dominação russa, e esse território muito famoso chamado de Prússia, onde tinha a Polônia e tinha também a Lituânia, que estavam incrustados nesse momento. E que ano que ele nasceu? 1906. Ele nasceu naquela efervescência que poucos anos depois levou à Primeira Guerra Mundial, exatamente ali. Ele veio de uma minoria, que ele era um judeu, uma região da Europa que teve um contato muito grande após a diáspora dos judeus, em que eles foram se instalar lá. Era de uma família humilde, mas acontecia naquela época algo que eu queria mostrar para vocês na sequência, mas a gente fez uma pergunta no slide anterior. O que forja um mito, um ídolo? Necessidade, esforço, condições técnicas e oportunidade. Então, se a gente pode ler uma biografia, e por que a gente lê uma biografia? Se for uma biografia de alguém boa, é para tentar ver que caminho ele fez para chegar naquilo, e se for uma biografia de alguém ruim, é para a gente aprender o que não fazer para não aprender errado. No caso do Sabin, a gente tem que tentar entender o que levou aquele indivíduo a ter um sucesso tão grande do ponto de vista médico e de ciência. Ele teve necessidade, ele teve esforço, ele teve condições técnicas. A necessidade veio do contexto. Que contexto? Esse que eu disse para vocês agora. Ele era filho de um casal judeu que morava numa região de muito conflito, né? E que por causa dessa perseguição, ele com 15 anos de idade migrou para os Estados Unidos.
Eu quero mostrar alguma coisa para não aproveitar, não perder o tempo de a gente aprender. Existe uma palavra russa chamada pogrom, que é uma agressão desmedida, patrocinada pelo governo contra um grupo étnico. Talvez isso seja muito mais atual do que a gente imagina. Como que funciona um pogrom? E por que fez o Albert Sabin migrar para os Estados Unidos? Criava-se um factoide. Esse factoide era uma mentira, lógico, é um factoide, e que fazia com que a população se revoltasse contra a população judia. Essa fotografia horrível são dezenas de mortos que foram causadas por causa de uma notícia mentirosa, modernamente chamada de fake news, que dizia que o assassinato de uma criança tinha sido por um judeu para ele beber o sangue dessa criança. A população se revoltou e atacou a comunidade judaica da época. Quem tinha assassinado a criança era o seu próprio tio. Não tinha nada a ver com o judeu envolvido, mas a população acreditou. Não sei se vocês já ouviram essa frase, protocolos dos sábios de Sião. É a segunda grande fake news da história contra os judeus. São fake news antissemitas, agressões contra os judeus. Esse protocolo dos sábios de Sião era uma carta mentirosa, onde diziam que os sábios, dos judeus sábios, tinham um plano de dominar todo o Ocidente. Então, por esse motivo, eles precisavam ser destruídos. Foi o que levou à perseguição dos judeus na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Foram mentiras. Alguma coisa diferente do que nós temos hoje? Cadê o Thales, que vai ser o próximo palestrante? Alguma coisa diferente do que você está ouvindo sobre fake news em vacinação? E a parte do esforço? Tudo bem, ele tinha então o quê? Ele era de uma família pobre, que precisou migrar para os Estados Unidos para fugir dessa perseguição, ou seja, ele teve um terreno de inquietude, de necessidade de autoproteção, mas ele se esforçou. Pouquíssimos anos depois que chegou nos Estados Unidos com 15 anos. 5 anos depois ele já era bacharel em ciências. Poucos anos depois, 3 anos, ele já era doutor em medicina, né? Logo na sequência ele foi trabalhar para o Instituto Rockefeller e depois ele virou chefe da pediatria do Hospital de Cincinnati. Isso é uma carreira de 12, 13 anos, quer dizer, foi muito esforço, muito trabalho, provavelmente talhado por uma vida difícil, dura, de perseguição, sendo que não sei se vocês se recordam muito bem de data, tenho certeza que sim. Do dia que ele chegou ao dia que ele virou doutor, o mundo estava em guerra, ou em guerra declarada, até 2017, até 1917 na Primeira Guerra, e depois de 39, né, para frente, onde tinha a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não era um lugar fácil de se viver. Porém, vocês já repararam que ele era contemporâneo dos nossos avós? O meu avô é de 1909, muito contemporâneo do seu. Quer dizer, não está tão longe na história. Quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, Sabin foi para o exército. E ele teve uma oportunidade ímpar de aplicar o conhecimento de medicina em campo. E ele descobriu muita coisa naquela época. Ele descobriu a vacina para a encefalite japonesa, que era uma doença que acontecia onde com os combatentes americanos lá no Japão. Isolou o vírus da dengue, né? Ele também isolou o vírus da febre da mosca da areia, que era uma doença que acometia os combatentes americanos lá na África, né? E escreveu mais de 350 obras importantes. O Sabin, ele era inquieto, ele queria saber os porquês das coisas, e foi isso que levou ele a fazer alguma coisa tão importante que a gente vai falar. Mas esforço e necessidade não vingam sem uma boa oportunidade. E que oportunidade que ele encontrou? Quando a gente fala do início do século XX, lá nos anos 1900, ou final do século XIX, 1800 e alguma coisa, o mundo teve um desenvolvimento tecnológico gigantesco, que propiciou que essa microbiologia, que é a carreira do Sabin,
pudesse proliferar, porque ele podia saber tudo de microbiologia. Se não tivesse um microscópio, provavelmente ele não ia saber nada. Se não tivesse teste clínico, provavelmente ele não ia saber nada. O que a gente se engana, né? A gente se engana muito de achar que essa pessoa é iluminada. O conhecimento, a doutora Marisa está aqui, o conhecimento ele é somado. O Seibin não seria nada se não tivesse somado o conhecimento dos cientistas norte-americanos de outras instituições, da Rússia, que tinha um desenvolvimento de microbiologia muito avançado, da Europa. E o que acontecia em 1900? Essa foi a grande oportunidade. O mundo começou a ficar pequeno. As viagens entre continentes começavam a ficar muito fáceis. Foi o desenvolvimento do avião. Não precisava ficar 40 dias de navio, bastava 12, 15 horas de avião, você poderia levar um trabalho científico para a Europa ou trazer da Europa um trabalho científico. E aí a medicina evoluiu demais, e evoluiu muito na época da guerra, a gente evolui muito no sofrimento. E o que fez ou forjou esse mito, né, do Seibin? É isso que eu queria mostrar para vocês. Por que o Seibin, esse ser iluminado, foi estudar microbiologia? Ele não tem nada de iluminado. Em 1920, 1930, 5 em cada 10 pessoas morriam de doenças infecciosas, certo? Ou seja, ele não estava nada iluminado, ele estava simplesmente resolvendo um problema absolutamente real. Absolutamente real. 40% dos óbitos eram decorrentes de doenças infecciosas. Alguém sabe quando foi inventado o primeiro antibiótico? 1940. Certo? 1940, durante a Segunda Guerra, quase praticamente, no meio da Segunda Guerra. Então, na verdade, ele tinha um problema real, só que ele teve uma sorte. A sorte é que ele conseguiu uma comoção nacional, por causa de um presidente dos Estados Unidos, acometido por uma paralisia que ninguém garante que seja uma polio em adulto, mas era uma paralisia. Mas esse governante investiu muito dinheiro e propaganda. Propaganda na década de 20 e de 30, já tinha disseminação muito forte do rádio e o início da televisão. Então, na verdade, o Seibin começou a crescer como pesquisador numa época em que as pessoas sabiam o que era um pesquisador e davam valor para esse pesquisador. Essa comoção nacional foi tão importante, né? Aliás, essa foto eu acho linda, né? Uma foto da polio, o Pedro está vendo, né? O que é um beijo sem um abraço? Né? 2 crianças com polio. Essa comoção nacional envolveu os Estados Unidos e foi considerada a poliomielite a doença mais grave do século XX. Dá para entender isso? Não é a que mais matou nem a que mais aleijou, mas era mais grave porque causava no ser humano uma inquietude muito, muito grande. Diziam as pessoas da época: os nossos mais velhos vão para a guerra e voltam aleijados por cicatrizes de batalhas. As nossas crianças não saem da barra das nossas saias e estão ficando aleijadas por causa de uma doença. E isso comoveu todo mundo. A gente tem aqui, se vocês veem, né, a comunidade começou a fazer uma coisa que nunca tinha acontecido na história: arrecadar recursos financeiros para pesquisa contra a poliomielite. Mas era uma coisa absolutamente disseminada nos Estados Unidos. As crianças iam para a rua, né, elas invadiam as escolas para arrecadar recursos. E aí a gente tinha também o apoio de grandes celebridades, o Elvis Presley na marcha dos dimes. Não sei se vocês sabem, dime é 10 centavos de dólar. Então eles pediam 10 centavos de dólares para ajudar a campanha. A Marilyn Monroe também estava lá na campanha, e assim sucessivamente. Então o que acontece? Depois a gente passa. A parte mais importante dessa história toda é que, primeiro, ontem foi dito em algumas apresentações, primeiro, não era uma pessoa genial pura e simplesmente. Ela teve seu mérito, mas ela teve um contexto de vida importante.
e ela encontrou, no mundo que estava se desenvolvendo muito, né, ela encontrou ali um terreno fértil para poder desenvolver a sua pesquisa. De qualquer maneira, um relato enquanto eles preparam os vídeos de novo, não tem uma foto que você pesquisa Albert Sabin que ele não esteja sorrindo. Albert Sabin tem um rosto na fotografia, vocês vão ver assim que eu voltar à apresentação, daquele que cumpriu o seu objetivo. Ele renegou os direitos autorais ao desenvolvimento da vacina, ou seja, ele barateou a vacina. E o que foi de tão genial no que o Sabin fez? E agora é que eu quero passar esse último contexto, ou o contexto final. Em 1955, o Salk já tinha feito uma vacina para polio, uma vacina com vírus morto, injetável, a gente chama de VIP, vacina da polio injetável, e já tinha conseguido grandes resultados. O que o Sabin poderia pensar? Puxa vida, a solução já foi feita, não preciso fazer mais nada. Ele diz o seguinte: isso não me basta, nós temos alguns problemas. Isso foi a fala que eu falei anterior, né? E que na verdade ele encontrou esse terreno fértil, e agora a gente está entre a VOP e a VIP, ou seja, a vacina oral e a vacina injetável. Nós tínhamos um grande problema a ser resolvido. A tecnologia a gente já sabia, a vacina já existia há 5 anos, e o Sabin continuou se esforçando em tentar entender que vírus era esse, por onde ele entrava, porque se acreditava, mesmo com a vacina, que o vírus da polio era via respiração, via aérea, transmissão. E aquilo inquietava o Sabin porque ele não conseguia encontrar aquilo como uma justificativa óbvia. E aí ele descobriu, e essa foi a sua maior descoberta, que a contaminação do vírus da polio era pelo trato gastrointestinal. E que esse vírus se replicava antes de entrar na corrente sanguínea e numa quantidade pequena das vezes. Eu não sei se vocês sabem quantas pessoas contaminadas desenvolvem paralisia, mas apenas 1%. 99% não desenvolvem paralisia, mas 1% desenvolve. Ou seja, quando você tem um caso de polio, provavelmente tem 99 pessoas em volta expondo-se ao vírus. E ele descobriu que talvez ele pudesse criar alguma coisa que bloqueasse a replicação desse vírus no trato gastrointestinal. E foi aí que ele foi atrás de uma metodologia para deixar o vírus da polio mais fraquinha, ou seja, uma tecnologia de vírus enfraquecido, e que pudesse ser administrada via oral. Ele foi ridicularizado. Todo mundo pensava o seguinte: como que uma vacina vai passar pelo trato digestivo e não vai ser destruída pelo ácido gástrico do estômago? E ele estudou e ele conseguiu. O que ele conseguiu como resultado dessa vacina oral? Por isso que o contexto histórico ele é muito bonito. Alguém aqui tem mais do que 50 anos? Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Não se exponha, nunca, negue sempre. Mas para aqueles que têm mais de 50, essa era a seringa na nossa infância. A seringa era de vidro, a agulha não era descartável, tinha que lavar. Como que você vacina 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas com seringa não descartável? Então o Salk tinha descoberto algo muito sensacional, mas que não ia ganhar escala nunca, porque eu tinha que aplicar, lavar, esterilizar, aplicar, lavar, esterilizar, ou seja, nós estaríamos ainda hoje tentando vacinar o maior número de pessoas possíveis. E o custo disso? Imagina agora isso na década de 50 na África, ou seja, nós provavelmente não estaríamos falando disso agora. O Sabin conseguiu, com a sua tecnologia simples, uma vacina estável, extremamente barata e que ganhava escala e que tem uma característica que é muito interessante. A gente chama de contaminação secundária. Eu pingo a gotinha da polio, esse vírus é um vírus vivo atenuado, ele sai pelo trato gastrointestinal, esse vírus atenuado contamina o meio ambiente
E esse vírus do meio ambiente imuniza crianças que entrarem em contato com esse vírus. É como se eu colocasse vacina na caixa d'água. E isso foi um rastilho de pólvora positivo, Fávaro, para que a gente pudesse vacinar uma quantidade absurda de pessoas, direta ou indiretamente. Lógico que daí também veio as vacinas, as pólios derivadas de vacina, mas que estão sendo resolvidas com tecnologias novas de vacinação, como a OPV2, que é um modelo novo. Na década de 60, quando saiu a vacina oral, 55 a injetável, 60 a vacina oral, os Estados Unidos demorou 19 anos para erradicar a polio. De 1960, a polio só foi erradicada dos Estados Unidos em 1979, sem o Sabin absolutamente não teria erradicado até hoje nos Estados Unidos. E por último, eu sempre falo que eu não vi nenhuma foto do Sabin que ele não esteja sorrindo, a despeito do fato de ele ter 2 ex-esposas. Eu não sei como ele consegue sorrir com 2 ex-esposas, mas talvez pelo fato de ele ser casado com uma carioca, que é a terceira, como eu, sou casado com uma carioca, né? E talvez tenha sido o motivo da sua felicidade. Ele teve 2 filhos, veio ao Brasil dezenas de vezes, foi no Rio de Janeiro que encontrou a sua terceira esposa, esposa essa que esteve ao seu lado, foi mostrado ontem pela governadora Adélia, aqui na nossa apresentação. Por último, eu queria dizer para vocês que quem dera, na verdade, eu acho que é mais um desabafo, quem dera a gente pudesse ter oportunidade de agradecer um governador que teve a ideia de abrir a porta da universidade para o Rotary entrar, né, doutora Marise, Thales, e também teve a ideia de abrir a porta do Rotary para que a universidade possa entrar. Quem dera a gente pudesse ter heróis de jaleco ou de avental, e não de capa vermelha e que voa. Quem dera a gente tivesse um grupo de jovens, Thales, que tenha seus heróis, pessoas reais, com filhos, esposas, com problemas reais, com esforço, dedicação, e que eles fossem os nossos heróis. Quem dera a gente veja, na apresentação do Thales, um fio de esperança de uma comunidade mais forte, mais educada, porque de talvez todos os maiores conceitos que a gente pode pedir de dádiva para um super-herói, o super-herói que nós deveríamos ter, é que ele tivesse o maior grau de educação possível para que a gente possa aprender e solucionar os nossos problemas reais. Então, ao Albert Sabin, ao nosso governador Cláudio, a todos vocês que estão aqui, gostaria de trazer a biografia do Sabin, tentando humanizá-lo o suficiente para dizer que é possível que cada um de nós façamos um caminho tão maravilhoso quanto esse, trazendo e transformando a vida de pessoas para sempre. Esse último vídeo é uma brincadeira, porque talvez vocês conheçam aquele filme Forrest Gump, né? Mas o Sabin, junto com o Salk, e mais o trabalho do Pedro Durão, lógico, com certeza absoluta, salvaram mais de 20 milhões de crianças, ou da morte, ou da paralisia. Então, a ele, a dedicação do nosso governador, agradeço a presença de vocês. Obrigado, gente. Companheiras e companheiros, nesse momento eu estou muito emocionado, acredito que muitos de vocês estejam junto comigo,
porque a finalização da apresentação do Dr. Adriano Valente, um médico nuclear, acho que é a frase mais adequada para esse ambiente, né? Quer dizer, mostra como um ser humano, por humanizado, de palavras dele, é um ser humano, o que ele consegue desde que ele tenha essas oportunidades, características, dedicação e mesmo altruísmo, né? E eu estou absolutamente embevecido, e eu não estou menos embevecido do que a esposa dele, a Alice, que não fez outra coisa a não se sorrir o tempo todo olhando para cima e dizendo o seguinte: esse é o meu marido. Então esse é o meu Adriano Valente, não é meu marido, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu agradeço muito ao Adriano por tudo. A gente vai dar sequência ao tema iniciado pelo Dr. Adriano Valente de uma forma que eu queria explicar para vocês. Por favor, doutora Marise Malek, se levante, por favor. Doutora Marise Malek, ela é uma professora da Universidade de Vassouras, é uma pesquisadora, coordenadora da pós-graduação. Eu conheci a doutora Marise quando ela veio ao Rotary Club de Copacabana, pelas mãos do Dr. William Mee, falar sobre dengue e de um projeto que ela tinha da erradicação da dengue. A gente ouviu ela com atenção, ela trouxe alunos da escola, ela fez o jogral, a gente se divertiu muito. O projeto não evoluiu por outras razões, mas eu conheci a doutora Marise e ela ficou aqui na caixinha de trás. E quando a gente começou a falar de Vassouras, evidentemente que a primeira pessoa que me ocorreu foi a doutora Marise, e na sequência do que apresentou o diretor Adriano, que agora se torna presidente da BTRF em 1º de julho, depois eu vou pedir uma salva de palmas também por isso, a gente pediu à doutora Marise Malek que desenvolvesse um concurso dentro da Universidade de Vassouras para falar um pouquinho sobre o Albert Sabin e do processo de vacinação. E ela conduziu um concurso internamente, muito bem sucedido, eu agradeço muito à doutora Marise, e o vencedor do concurso é o nosso querido Thales. Por favor. O Thales vai complementar a fala do Dr. Adriano, falando um pouco dessa coisa que a gente está vivenciando hoje em dia, que são as campanhas antivacinais, tão prejudiciais ao que o outro vem tentando fazer. A gente empurra numa direção e as campanhas empurram na direção contrária, na direção errada. Então eu peço por favor ao Thales que suba aqui ao palco e complemente a fala do Dr. Adriano. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, me chamo Thales. Sou acadêmico do curso de Medicina aqui da Universidade de Vassouras. É um prazer enorme estar aqui podendo apresentar um pouco do nosso trabalho para vocês. E em nome dos demais autores, gostaria de agradecer a toda a equipe organizadora do evento, à Universidade de Vassouras, a doutora Marise Malek, que ajudou a realizar esse concurso literário científico. E quando nós pensamos em desenvolver esse trabalho, nós tivemos como ideia principal trabalhar um assunto atual, social, que acabasse afetando de modo geral todas as campanhas de vacinação ao redor do mundo, todas as campanhas de vacinação ao redor do mundo. E com isso nós chegamos ao tema dos movimentos anti-vacinas e o risco do retorno das doenças erradicadas. Partindo desse princípio, a gente buscou trabalhar um panorama histórico para entender a sua origem até as suas consequências no dia atual e levar em consideração que os seus efeitos são repercutidos desde 200 anos atrás até hoje em dia. Por outro lado, dessa forma, nós não podemos deixar de mencionar a primeira invenção da vacina por Edward Jenner, um médico britânico, em frente a uma pandemia de varíola na Europa, onde uma doença que matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Ele dedicou 20 anos da sua vida no desenvolvimento da doença e, com isso, ele iniciou sua pesquisa em 1796, levou seu trabalho à frente e, durante 2 anos, chegou a desenvolver a vacina, sendo publicados trabalhos da sua eficiência e mostrando uma redução da mortalidade e da infecção da doença em 1798. Porém, apenas quase 200 anos depois da invenção da vacina, a doença conseguiu ser erradicada. E isso se deve, em grande parte, aos movimentos contrários e ao medo da população em relação à vacina. E o primeiro empecilho encontrado pelo imunizante criado por Edward Jenner
foi justamente o empecilho, a barreira religiosa. Na época, estamos falando aqui no final do século XVIII, início do século XIX, a igreja, de um modo geral, ela tinha uma importância em cima de praticamente quase todos os assuntos da época. E a parte sanitária não era diferente. Para eles acreditavam que aquela doença era enviada por Deus para tentar punir os homens pelos seus pecados. E esse era o discurso amplamente difundido na igreja na época. Com isso, eles falavam também que apenas por meio da religiosidade, a cura só seria alcançada por meio do divino. Esse discurso se perpetuou até na metade do século XIX, quando o Congresso inglês, percebendo que, mesmo com o método de prevenção da doença, já existindo a vacina, muitas pessoas ainda eram infectadas, muitas pessoas vinham a óbito por conta da varíola, eles resolvem tornar a vacinação obrigatória, principalmente a vacinação infantil. Isso gerou uma revolta político-social muito grande e que acabou culminando na criação da Liga Nacional Antivacina. Da Liga Nacional Antivacina. Essa Liga Nacional, ela tinha como slogan principal a defesa dos direitos e da liberdade individual. Porém, o meio com que eles levavam o seu slogan para o mundo era um pouco controverso. Eles tentavam induzir as pessoas ao medo para que não se vacinassem, para garantir esse direito individual, que eles acabavam falando que a vacina poderia causar efeitos colaterais extremamente adversos, principalmente nas crianças. E traçando um paralelo com o Brasil, nós podemos comparar que em 1904, Oswaldo Cruz, chegando no Rio de Janeiro, uma cidade de 800 mil habitantes, se depara com um número de casos de internação diária por varíola de 1.800 casos de internação. E partindo disso, ele leva ao Congresso uma proposta de reforçar a obrigatoriedade da vacina. O Congresso aprova, permitindo que os médicos sanitaristas invadissem a casa das pessoas e forçassem literalmente a imunização. Porém, a gente tem que compreender que em 1904 nós tínhamos o Rio de Janeiro, onde o centro da cidade ainda era formado por guetos. A população, de modo geral, não tinha um conhecimento sobre o que era a vacina, muitos eram analfabetos, a condição sanitária da cidade era precária. E isso fez com que a população se revoltasse, porque tinha o seu direito individual invadido. E com isso gerou a grande revolta da vacina de 1904, que fez com que vários conflitos armados, civis e contra os médicos sanitaristas fossem realizados. Depois disso, Oswaldo Cruz conseguiu erradicar a varíola do Rio de Janeiro, apesar desses conflitos, e esse assunto se tornou, sobre o movimento antivacina, se tornou quiescente, porque entramos no período de guerra, assim como o Dr. Adriano falou. O mundo se viu voltado principalmente para descobrir a cura de outras doenças, como Theodore Roosevelt propôs, mas esse assunto ficou em segundo plano até 1998. Quando um médico britânico chamado Andrew Wakefield, ele desenvolveu uma pesquisa e publicou na revista The Lancet, para quem não conhece, uma das maiores revistas mundiais voltada para o meio científico. Ele publicou uma pesquisa fazendo um comparativo, uma associação entre a vacinação da tríplice viral e o desenvolvimento do transtorno do espectro autista. A sua pesquisa ela foi totalmente refutada. Mais tarde descobriram que ele havia sido financiado pela equipe, pela indústria adversária à produtora da vacina, assim como ele havia forjado os resultados finais da pesquisa e além de não ter sido aprovado pelo Comitê de Ética da época, ou seja, toda a sua pesquisa se tornava inválida. Porém, a publicação já havia sido feita e os resultados foram catastróficos. Na época, a tríplice viral, para quem não sabe, é uma vacina que combate o sarampo, a rubéola e a coqueluche. Praticamente não existia caso, era uma taxa de aceitação de 91% de vacinação no Reino Unido. Não existia mais casos de sarampo. Porém, a partir da publicação desse trabalho, a adesão à vacinação reduziu bastante, chegando em 6 anos a aparecer 450 casos de sarampo no país. Pesquisas subsequentes foram feitas, avaliaram toda a metodologia desse trabalho de Andrew Wakefield e ele foi totalmente refutado.
Em 2010, a revista The Lancet ela fez uma carta de retratação falando justamente sobre isso, que o seu trabalho estava errado, que não era para ser levado em consideração. Ele acabou perdendo seu direito de exercer a medicina, assim como de participar de pesquisas científicas, porém o estrago já havia sido feito. Muitas pessoas até hoje elas utilizam o seu trabalho errôneo para poder incentivar a não vacinação, para ganhar força esse movimento anti-vacina. Apesar do trabalho ter sido feito baseado na tríplice viral, seus efeitos foram sentidos inclusive na vacina da polio. Essa tabela eu peguei no Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunização, que ela define basicamente a cobertura nacional de imunização contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde sempre foi estabelecer 95% da taxa de cobertura vacinal. E isso não ocorre desde 2015. Vocês conseguem ver que e a partir de 2015 nós atingimos uma taxa de 98%, a partir disso mal chegou a 85%. E nos últimos 2 anos, aí cabe ressaltar por vários motivos, tanto o período pandêmico quanto o medo da população de levar as crianças para se vacinarem, as taxas mal chegaram a 80%, beirando os 75%. E qual foi a ideia geral? Qual é a mensagem geral que nós queríamos passar com esse trabalho? É justamente essa, o conhecimento do medo. Vocês puderam reparar que o movimento anti-vacina ele tem uma causa multifatorial, seja ela religiosa, econômico-social ou política. Porém, o que todos esses aspectos têm em comum é a falta de conhecimento ou conhecimento errôneo, seja ela adquirido por meio de notícias falsas, as famosas fake news, ou por meio da não busca pelo conhecimento. E era isso o nosso trabalho. Queria agradecer mais uma vez a todos. Eu queria parabenizar o Thales, a doutora Malek, por favor, doutora Malek, isso, pelo trabalho realizado, pela dedicação dos alunos. E eu só tenho para complementar isso que foi dito aqui, com 3 palavrinhas para vocês: educação, educação, educação. A gente oferece essa placa então, em homenagem ao trabalho, à dedicação, ao líder do grupo que realizou esse trabalho de antivacina. E a gente diz para ele o seguinte: o Distrito 4571 do Rotary Internacional concede ao aluno Thales Mantella Marins, discente da Medicina da Universidade de Vassouras, o título de vencedor do concurso Poliomielite Histórico Vitorioso de Erradicação na Conferência Distrital 21-22 Café para Albert Sabin. Da mesma forma que homenageamos o cientista por seu papel de agente de transformação na vida de milhões de pessoas por causa do seu conhecimento, sua inspiração e seu altruísmo, almejamos que você continue a servir para transformar vidas.